Oferecemos todos esses parceiros aqui e, obviamente, como prometido, hoje, dia 26, a Rádio Costa Sul FM inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Una. Com isso, você, daí, eleitor, vai ter a oportunidade de acompanhar o que cada candidato tem a dizer e o que cada coligação tem de proposta para os diversos temas que são essenciais para o seu município. Lembrando, serão 4 perguntas, sendo 2 elaboradas por profissionais da Rede Baiana de Rádio e 2 gravadas, feitas por membros da sociedade de Una. Cada pergunta deverá ser formulada em até 1 minuto e o candidato entrevistado terá 4 minutos para responder a cada uma delas, que serão sorteadas ao vivo. A gente colocou aqui 15 números dentro dessa caixinha, os assessores do candidato observaram quando a gente fez isso, e o candidato, aliás, 10 números, né, Augusto? 15 são no debate. São 10 números nessa caixinha aqui, o candidato vai escolher um número e o número que ele escolher, ou sortear, melhor dizendo, vai ser a pergunta que ele vai responder. Ao final da entrevista, o candidato terá 2 minutos para as suas considerações finais e no início, o candidato vai ter 1 minuto para a sua saudação inicial. Eu quero lembrar também que em Una ficou definido através de sorteio, em uma reunião, a seguinte ordem das entrevistas. Rodada única, Jornal Costa Sul, com início às 12h40. Hoje, entrevistaremos, dia 26 de outubro, o candidato Elvésio Rufino do PSOL, ou PSOL, da coligação Desenvolvimento Rural. É possível melhorar. Amanhã, terça-feira, entrevistaremos o candidato Érico Fontes, do PCdoB. Na quarta-feira, dia 28 de outubro, entrevistaremos a candidata doutora Joanira, do PSD. E na quinta-feira, dia 29, entrevistaremos o candidato Tiago de Dejair, do PP. Nós vamos dar início a esse bate-papo, a essa entrevista, com o candidato Elvésio Rufino. Ele vai ter 1 minuto para a sua saudação inicial. Candidato, eu peço que o senhor fique de olho nesse cronômetro. Assim que seu tempo for encerrado, a gente vai anunciar que o tempo foi encerrado. Caso o senhor não consiga concluir a sua saudação inicial, o senhor pode usar o tempo seguinte para concluir e assim consequentemente, né? Caso o senhor não consiga concluir o seu tempo de resposta para a pergunta, o senhor pode usar o tempo seguinte. Então o senhor tem 1 minuto para a sua saudação inicial. Deixa eu trocar aqui a câmera logo. E o seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Costa Sul FM. Boa tarde, meu presidente do PSOL, Roberto Carlos Brito, meu vice-prefeito, Louro do Sucupira, toda a minha família. Boa tarde, distritos e povoados do meu município e, em particular, aqui presente, o meu amigo Adelso e meu amigo Américo. E me dirigi ao povo de Una saudando, através do meu amigo Vando do Sucupira, Miralva da Urbis, Leidinha da Rua 7 de Setembro, Vildeni do Bairro Novo, cumprimentar todo o povo de Una através dessas pessoas que nos acompanham nessa caminhada, que acreditando num projeto diferente para a Una. Candidato, o senhor ainda tem 9 segundos. Deseja continuar? Então, boa tarde. Então, o candidato abriu mão do tempo. A gente inicia aqui o sorteio da primeira pergunta a ser respondida pelo candidato. Nessa urna tem 10 números, 10 bolinhas. Eu queria que o senhor pegasse uma delas, mostrasse aqui pra gente ver qual é a pergunta que o senhor vai responder. 10. Pergunta de número 10? Ok. Augusto está aqui, ó. Pergunta de número 10. Toma aqui, Augusto, por gentileza. Então, pergunta de número 10 para o candidato Elvésio Rufino. Eu peço que o senhor preste bastante atenção, tá? Candidato, o senhor tem experiência administrativa no executivo ou no legislativo? Seu partido é forte? Ele reúne partidos fortes com representação política no âmbito estadual e federal? Se o senhor for eleito, como vai conseguir quadros para completar sua gestão e como vai conseguir recursos estaduais e recursos federais? O senhor tem 4 minutos para responder essa pergunta. Seu tempo começa a contar agora. Boa tarde. Primeiro, dizer ao povo de Una que experiência administrativa eu tenho em todas as áreas, porque trabalho com transporte, trabalho com licitação, trabalho nessa toda a área de administrativa. Com relação aos partidos, eu acredito que no Estado Democrático de Direito, mesmo eu sendo do PSOL, um único partido, acredito que na democracia todos têm que pensar em favor da maioria do povo. Então, eu acredito
que na Câmara dos Deputados estaduais ou na Câmara dos Deputados federais, iremos conseguir vários projetos onde vamos desenvolver UNA para o progresso, para o desenvolvimento e para a geração de emprego. Portanto, eu acredito que não seja tão difícil a gente acreditar nessa renovação, onde iremos gerar emprego e renda na zona rural, implantar o turismo, implantar o desenvolvimento sustentável, onde o povo não pode mais ficar meramente no subjetivo de umas estradas que não comporta mais o escoamento da produção. Nós vamos desenvolver um trabalho onde iremos buscar projetos onde está engavetado na Câmara de Vereadores, inclusive um projeto feito pelo Dr. Gilberto Lisboa, quando era vereador, onde direciona todos os recursos para a manutenção da estrada. Então, eu acredito que nós, com certeza, com o apoio do povo de Una, com o apoio de todos os políticos, que eu não acredito que nenhum político vá querer se colocar contra, nós vamos realmente desenvolver um trabalho voltado para a zona rural, onde está aberto para a geração de emprego. Inclusive, a festa do mangostim, que foi retirada do calendário do município, ela já provocava uma geração de emprego e arrefecia a agricultura municipal. No entanto, foi retirado e nos deixou à deriva nessa situação. Inclusive, a juventude, sem saber o que fazer na nossa cidade, vão todas indo embora. E as famílias ficando sozinhas em Una, inclusive diminuindo a população que era de 32 mil, caiu para 18 mil habitantes. Então, nós vamos intensificar com a juventude cursos de capacitação em todas as áreas, inclusive na Praia do Lençóis, onde nós temos uma praia lá, e alguns políticos dizem que só há morador de Itabuna. Pelo contrário, eu entendo que lá deve-se fazer uma infraestrutura onde nós iremos gerar vários empregos para a nossa população. No entanto, nós temos também aí 2 estações experimentais da CEPLAC, onde quase nenhum político de Una conhece, onde poderia estar gerando mais de 200 empregos. Há uns 2 anos atrás, gerou 60 empregos para mulheres, e hoje a gente percebe que não há importância nenhuma, porque o próprio governo federal também não está importando com essas áreas. E eu acredito que essas estações sendo entregues para as universidades, com certeza irão gerar emprego, porque eu tenho experiência nisso e eu vejo e eu conheço. São vários projetos de pesquisa lá nessas estações e que não são desenvolvidos e nem observados pela própria gestão municipal. Candidato, o senhor ainda dispõe de 10 segundos. Deseja continuar? Não? O candidato abriu mão do seu tempo. Então, eu peço que o senhor sorteie a segunda pergunta dentro dessa caixinha. A segunda bolinha que o senhor sortear vai ser a pergunta de número 8. Pergunta de número 8. Está aqui novamente, Augusto. Obrigado. Então, o candidato responde agora a pergunta de número 8. Candidato, peço que o senhor preste bastante atenção, tá? A cidade de Una e outras cidades também, elas têm diversas necessidades, né? A gente fala, por exemplo, de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de segurança pública, que é outro tema muito importante, e muitas vezes faltam recursos, tá? Faltam recursos. Como o senhor pretende equacionar esse desejo e esses pedidos da população? Tem condição de promover grandes festas e tem condição também de fazer grandes obras, satisfazendo tanto o desejo dos munícipes quanto satisfazendo as necessidades do município? O senhor tem 4 minutos para responder essa pergunta e seu tempo começa a contar a partir de agora. Meu povo de Una, eu acredito, na verdade, que a gente pode fazer uma transformação. Eu não vou falar aqui, nem tecnicamente, por conta de que a questão técnica, eu acho que a gente deve usar na hora da gestão. Mas eu posso dizer aqui o que eu penso e eu acho que na prática pode acontecer. A primeira redução que eu vou fazer é extinguir a Secretaria de Transporte, porque não é possível você tá com a secretaria com mais de 50 carros para cima e para baixo, gastando dinheiro, e aí eu tenho experiência nisso,
e a gente não sabe qual é a área que está sendo servida. Eu vou colocar como centro de atenção do município de Una a Secretaria de Agricultura, levando capacitação para os agricultores, criando um setor que possa orientar os agricultores, melhorar a qualidade de seus produtos, mas também melhorar o valor, melhorar a qualidade dos seus produtos para que o valor seja economicamente melhor dentro do comércio local e até do comércio geral, do comércio estadual, comércio federal. E eu acho que a gente pode realmente reduzir recursos em várias áreas e, por exemplo, como foi colocado na pergunta aqui, a questão da segurança, eu não vejo necessidade nenhuma de aumentar o efetivo policial. As pessoas não vão me entender. O que nós precisamos é trabalhar holisticamente a base da pirâmide, ou seja, da gestante à criança de 10 anos, trabalhando holisticamente, e dos 11 aos 19, aos 18, fazendo capacitação intensa em várias áreas. Na área do turismo, nós temos hoje na região cacaueira o projeto 500 da cacauicultura. Por que não ajudar os pequenos produtores nas pequenas associações, qualificando, capacitando essa juventude para que eles possam escolher o caminho? Nós temos aí várias oficinas mecânicas e eu fico observando como os meninos gostam de mexer com parafuso, com motor. Por que não fazer curso de capacitação com as oficinas, que gera muitos empregos, e ao mesmo tempo levando a juventude para aprender realmente essa prática de mecânica, onde gera muito emprego? Então eu acredito que nós temos força para reduzir o custo sem necessidade, mas também pegar esses custos e colocar de forma qualitativa para que realmente gere emprego. Por exemplo, hoje tá visto aí o micareta já não funciona mais. Micareta é simplesmente um mero chegar caminhões de carrinhos de cerveja de fora para vender a cerveja e ir embora, e o dinheiro vai embora. Eu mudaria. A partir de 2021, eu farei o festival de inverno, um festival de cultura. Por quê? Porque na cultura você gera mais emprego, você gera conhecimento. Então, minha gente, eu acho que a gente precisa mudar essa questão de gestão. A gestão hoje, não vou dizer aqui, não vou ser injusto, que seja uma gestão atualmente, mas as gestões em geral, elas estão desqualificadas, elas não estão buscando melhorar a vida do povo da periferia. Então é por isso que eu me submeti a esse projeto de revolução do município de Una. Candidato, o senhor dispõe de 5 segundos. O candidato abriu mão do tempo, então dessa maneira nós encerramos o primeiro bloco dessa entrevista com o candidato a prefeito da cidade de Una, Elvésio Rufino. Nós vamos ao intervalo, na sequência, pergunta do cidadão. 1 em 1, estamos de volta então com esse segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito de Una. Hoje estamos recebendo o candidato Elvésio Rufino, da coligação Desenvolvimento Rural. É possível melhorar. Como anunciado no primeiro bloco, nesse segundo bloco agora nós vamos ter perguntas do cidadão unense. Candidato, da mesma forma que o senhor fez no primeiro bloco, peço para que o senhor sorteie um número. Deixa eu só trocar sua câmera aqui também. E esse número será correspondente à pergunta que o senhor vai responder. O candidato está fazendo sorteio aqui. Ele sorteou a pergunta de número 6. Confere, candidato, por gentileza. Pergunta de número 6. Vamos pegar ali a pergunta do candidato. Deixa eu dar uma... Aqui, pronto. Pergunta de número 6. Candidato, eu vou pedir para que o senhor preste bastante atenção na pergunta, tá? Bom dia, meu nome é João Cato, sou agricultor em Colônia de Una. Comenta se é possível a extinção da CEPLAC. E nós sabemos que em Una a CEPLAC é de grande importância para os agricultores. Gostaria de saber o que o senhor pretende fazer para os agricultores caso haja a extinção da CEPLAC, pois muitas vezes os pequenos não têm em Una outra opção para projetos agrícolas e o pequeno também
muitas vezes não têm condições para arcar com os custos de projetos agrícolas. Candidato, o senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Deseja? Então vamos repetir aqui a pergunta para o candidato Elvésio Rufino. Bom dia, meu nome é Juncato, sou agricultor em Colônia de Una. Comenta se é possível a extinção da CEPLAC. E nós sabemos que em Una, a CEPLAC é de grande importância para os agricultores. Gostaria de saber o que o senhor pretende fazer para os agricultores caso haja a extinção da CEPLAC, pois muitas vezes os pequenos não têm em Una outra opção para projetos agrícolas e o pequeno também muitas vezes não tem condições para arcar com os custos de projetos agrícolas. Candidato Elvésio Rufino, o senhor tem 4 minutos para responder a pergunta. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Meu amigo Cato, boa tarde, Colônia, povo querido. Eu não tenho dúvida do que eu posso fazer a respeito. Veja bem, amigo, e povo de Una, eu sonhei durante 30 anos, achando que um dia o governo federal, ele realmente fosse enxergar diretamente o agricultor. Infelizmente, os projetos, eles são de magnitude ampla e às vezes não chega lá na ponta onde o agricultor realmente está precisando. Eu, sinceramente, cara, com certeza, talvez eu venha até perder voto agora nessa resposta, mas eu não tenho dúvida. 2 estações da CEPLAC aí, e tem um escritório local, hoje eu tenho certeza o governo federal não dá importância. Eu tenho lido sobre a região cacaueira, só teve um projeto que gerou 80 mil empregos na década de 80, onde realmente foi implantado vários projetos de geração de emprego. Hoje eu não vislumbro mais isso. Eu vislumbro o seguinte: eu acredito que, como está no meu projeto aí, no nosso projeto de governo, uma das estações serão entregues à universidade. Eu acho que a universidade hoje, ela tem mais mobilidade para gerar tecnologia e investimento e facilitar a vida do agricultor. Uma outra estação, que é da Embrapa, eu acredito que deveria ser entregue a um grupo de mulheres de associação, onde elas iriam gerar mudas com valor menor e assim facilitar a vida do agricultor. Por quê? Porque quem estaria gerindo ali aquela estação seria os próprios agricultores. Então não dá mais para deixar 1.000 hectares ao redor de Una quase que parado, com grandiosos projetos, porém eu tenho certeza que a gestão de Una não sabe nem que projetos são. Outro dia eu tive a felicidade de receber vários professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde veio buscar material para cooptação, para estudo de cooptação do carbono 14. Ou seja, nós estamos recebendo gente de outros estados para ver o potencial que nós temos. Então, eu, sinceramente, no primeiro ato meu, eu iria a Brasília para entregar essas 2 estações, uma universidade para gerar tecnologia e a outra entregue às mulheres de associações para que fosse gerado serviços, geração de emprego e serviço para toda a zona rural, para facilitar a vida do agricultor, porque não dá mais para o agricultor ficar ouvindo o tempo todo promessas e mais promessas, e não são concluídos esses projetos que é colocado no momento de eleição, no momento onde a gente vai buscar o voto. Eu tenho participado, ido aí nas associações, eu vejo as promessas nas associações, mas na hora da ação não existe dinheiro. Então, o primeiro ponto, eu ia fomentar a Secretaria de Agricultura, extinguindo a Secretaria de Transporte e transferindo a maioria do aparato para a Secretaria de Agricultura, porque o agricultor não pode mais esperar. O agricultor merece respeito. Candidato, o senhor ainda dispõe de 8 segundos. Deseja continuar? Não.
Candidato, abriu mão do seu tempo. Eu peço para que o senhor faça o sorteio da última pergunta desse bloco, por gentileza. O candidato está fazendo sorteio aqui. Ele escolheu a pergunta de número 3, candidato, tá? O senhor vai responder a pergunta de número 3. Vamos pegar ali no nosso quadro. Ok. Candidato, preste bastante atenção para a pergunta. Sou Midurito Nosaki de Colônia de Una e gostaria de saber dos candidatos se há alguma proposta de implantação da coleta seletiva de lixo em Una, tendo em vista que o município ainda não tem um aterro sanitário e incentivos de redução de resíduos sólidos. Candidato, o senhor deseja ouvir a pergunta novamente? Não. Não? Então o senhor tem 4 minutos para respondê-la. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Quero aproveitar aqui para saudar minha amiga Silvinha lá em Vila São João, Aguinaldo, meu compadre César lá em Tote Serrote. Minha amiga, eu quero dizer o seguinte, eu seria injusto com você, ou seria hipócrita se eu fosse falar aqui tecnicamente sobre lixo. Mas posso dizer a você o seguinte, há mais de 10 anos atrás, eu encampei uma luta junto com outros amigos, onde o lixo era colocado em frente ao cemitério. Era uma vergonha quando a gente ia levar um ente querido e milhares de moscas acompanhavam. E a gente conseguiu colocar vários pastores das igrejas numa sala só, o chefe do Hotel Transamérica, onde nós conseguimos tirar o lixo da frente do cemitério. Foi uma ação correta, minha amiga? Eu acredito que uma parte foi, mas foi para outro local. Mas os gestores deviam ter olhado aquela ação e começado a trabalhar para retirar o lixão de determinados lugares. Eu fico envergonhado quando eu vejo várias pessoas, envergonhado, várias pessoas catando lixo e não recebem um salário da prefeitura. Eles que reciclam e eu conheço mais de 10 e não recebem. Então eu vou reverter esse quadro, eu vou colocar a coleta do lixo com os servidores públicos e construir uma cooperativa para que coloque esses coletadores dentro do contexto da humanidade, ou seja, com direito a salário, com direito a plano de saúde. E lhe digo com experiência, não estou aqui para enganar, para que todo ano, cada família dessa tenha seu retorno de dinheiro, porque eu sou de uma cooperativa e todo ano a gente recebe o retorno. Então, eu não estou falando aqui brincadeira. Todos esses coletadores terão direito de receber seus recursos voltados para suas famílias e ainda tudo um plano de saúde. Contudo, ainda fica uma poupança, ainda resta uma poupança na cooperativa. Isso não é brincadeira. Agora a gente não pode ficar de eleição em eleição enganando, deixando o povo a ver navios e na hora da eleição começa de novo o lenga-lenga que vai fazer isso, fazer aquilo. Eu não admito mais, estou nesse esforço brutal de ser candidato, de lutar, porque tem uma prova de luta. Essa do lixão que eu lhe falei aí, onde foi transferido. Nós temos a questão da Casa da Criança, que foi uma luta onde eu levei para utilidade pública, e eu no meu sonho, eu achava que a Casa da Criança ia transformar numa faculdade para que as crianças pudessem começar a ter a relação com novos estudantes e com novos professores. E isso não foi feito. Uma outra prova foi a minha luta com relação ao Colégio Paulo Souto, onde minha filha era estudante e hoje é uma professora de inglês lá na cidade Feira de Santana, em Santo Amaro. Então, a minha luta é para que as pessoas vençam. E nesse período, para ser justo, Clodomir era representante dos alunos e nós conseguimos descobrir, além das aulas não ter começado, nós descobrimos que o colégio estava irregular e a gente foi até o secretário de Educação do Estado da Bahia e conseguimos legalizar o colégio. Candidato, o senhor ainda dispõe de 9 segundos. Não, tá ótimo. Tá? O candidato abriu mão do seu tempo. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso bloco de perguntas. O candidato agora vai dispor de 2 minutos para as suas saudações finais ou considerações finais
Lembrando que a qualquer momento, candidato e candidatos futuros dessa entrevista, o senhor pode pedir volta. A gente está num período eleitoral e o candidato pode pedir volta a qualquer momento, tá bom? São 2 minutos, seu tempo começa a contar a partir de agora. Então, meu povo de Una, pode ter certeza, vocês votando no 50, elegendo Elvésio prefeito e Louro do Sucupira um trabalhador rural. Nós não temos dúvida que iremos lutar as últimas consequências para que seja votado todos os projetos em favor da maioria. Pode ter certeza, eu não vou colocar meus familiares, como a gente vê prefeituras afora, parece que o povo da cidade são incompetentes. Não tem gente para assumir uma secretaria de desenvolvimento social, não tem gente para assumir uma secretaria de saúde. Eu vejo aí em Una uma secretaria de agricultura, até hoje a gente não sabe quem é o secretário. Com certeza essa aí deve ser de Una, mas talvez não tenha apoio nenhum. Então, eu digo a vocês, não tenham medo. Se alguém oferecer dinheiro a vocês, pense bem, porque são 4 anos e 4 anos depois a gente não pode mais, como diz o outro, chorar o leite derramado. Então, minha gente, pense, você que está lá na zona rural, que lá na divisa de Arataca, que parece que não tem morador de Una, na divisa de São José, que parece que não tem morador de Una, na divisa de Vila Brasil, pode ter certeza, o nosso projeto, quando se fala em desenvolvimento rural, ele vai convergir para dentro da cidade, ele vai vir de lá para cá, ele vai vir de Arataca para Una. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer, que não é difícil, é fazer um asfaltamento especial vindo de Arataca para Una, pelo menos 10 quilômetros, porque a gente sabe que essa proposta de Una para a BR-101, ela já foi esgotada e a gente sabe que não acontece mais. Se eles lhe derem dinheiro, vote no 50. Tempo esgotado, candidato, e dessa maneira nós encerramos a primeira entrevista com candidatos a prefeito da cidade de Una. Lembrando que amanhã a gente vai ter um novo entrevistado, na quarta e na quinta-feira também. Ficou definido através de sorteio a seguinte ordem. Hoje nós entrevistamos o candidato Elvésio Rufino, amanhã entrevistaremos o candidato Érico Fontes, na quarta-feira o entrevistado será, ou melhor, a entrevistada será a candidata doutora Joanira, e na quinta-feira o candidato entrevistado será o candidato Tiago de Dejair. Costa Sul FM e Rede Baiana de Rádio nas eleições 2020. Você ouviu Entrevista com o candidato a prefeito da cidade de Una.